Pronto, gravando. Então, gente, mais uma vez, bom dia aos colegas que estão aqui na plataforma, às duas amigas que estão aqui presencial. Estamos hoje em um momento de revisão para a prova de vocês, né? É um momento que antecipa essa semana aí que vocês têm, cheio de provas, né? Um momento que a gente sabe como funciona. E sempre é importante falar um pouco sobre as atividades de vocês. Então, vocês têm uma prova valendo 7 pontos, né? 7 questões diretas. Já foi passado a vocês o conteúdo de prova e eu estava conversando ainda há pouco aqui falando que nós temos uma prova muito direta, né, de perguntas bem fechadas, comandos de questão assim de uma ou duas frases. Então temos questões de atos inseguros, de condições inseguras, temos questão de acidentes de trabalho, temos questão de mapa de risco também, tá? Então não tem nada que a gente ainda não tenha visto aqui em sala de aula, né? Mesmo porque o conteúdo da primeira avaliação costuma ser um conteúdo mais prático e fácil, e aí dificilmente a gente tem alguma complicação. Para as pessoas que provavelmente, talvez não entregaram nenhuma atividade, o último prazo é esse, né? É até sexta-feira, de preferência até um pouco antes do que isso, porque eu preciso logo fazer a somatização. Se eu não me engano, eu não tenho certeza desse número, mas eu acho que tem uma pessoa faltando entregar a primeira atividade e umas duas a segunda. Então, peço a vocês que tenham cuidado nessa questão da atividade. Eu vou espelhar aqui para vocês o primeiro slide e nós vamos direcionar essa discussão da nossa prova das questões já ao conteúdo específico. Só um minuto, por favor. Então, olhem só, gente, vamos começar com esse slide que foi um slide introdutório que nós utilizamos no início das aulas, que faz uma abordagem, por exemplo, do contexto histórico que envolve a saúde do trabalhador, tá? É importante a gente entender o quê? A grande situação que envolveu a preocupação com a saúde do trabalhador relacionou-se com o início da Revolução Industrial, tá? Então, o que foi que aconteceu? Com a Revolução Industrial, nós tivemos uma potencialização dos acidentes de trabalho, né? Isso fez com que o cenário social, a própria sociedade de uma maneira como um todo, percebesse que é necessário, existe uma importância em avaliar essa questão da saúde do trabalhador. Então, naquele período, morria cerca de 12 trabalhadores por dia, nós tínhamos 3.000 acidentes de trabalho por dia, e isso, claro, que nos chamava a atenção, né? Não é possível a gente ficar em um cenário onde se tem tanto número de mortes e de acidentes, mesmo porque isso é prejuízo para a empresa, né? Eu dei esse exemplo e vou repeti-lo, que olha só o que é que acontece. A empresa, muitas vezes, ela treina uma pessoa, se essa pessoa morre no acidente de trabalho, a empresa tem que substituí-la, tem que treiná-la novamente, até ela estar apta ao trabalho. Então, olha que coisa curiosa, não esqueçam disso. A saúde do trabalhador não surgiu como um grande presente dos empresários. Olha, eles merecem, vamos valorizar a saúde do trabalhador. Não. Isso foi uma luta social, né? Porque nós percebemos que as empresas estavam mais preocupadas com o cenário de continuidade produtiva, e aí fizeram o quê? Não, vamos aqui agilizar algo, ajustar algumas estruturas para que o nosso trabalhador ele possa dar continuidade a um processo de trabalho seguro. Quando nós falamos de acidente de trabalho seguro, nós temos que também falar sobre uma coisa muito importante.
A saúde do trabalhador, quando a gente fala de saúde, nós não estamos falando em apenas evitar acidentes. A saúde, nós já discutimos que é o equilíbrio biológico, social e mental, né? Então, nós não podemos achar que, olha, o profissional caiu, quebrou o braço, sofreu um corte, isso é acidente de trabalho. Olha, o profissional desenvolveu depressão. Isso pode ser considerado um acidente de trabalho se provado o nexo causal com o ambiente, né? Então, o que é que acontece? Nós precisamos entender que agora, nesta última década, o adoecimento mental ele tem tomado proporções muito mais significativas do que outras questões de adoecimento, como a biológica e a social. Isso não faz com que o adoecimento mental seja mais importante do que o. Isso só faz a gente entender que, neste momento, adoecimento mental está precisando de mais atenção do que em outros momentos, tá? Quando nós falamos das causas, né, do acidente de trabalho, nós temos inúmeras causas, né? A gente até falou e vai comentar isso aqui na revisão sobre atos inseguros, condições inseguras, que são conceitos que a gente habitualmente sabe que fazem parte do ambiente de trabalho. Quando a gente puxa, essas causas para a área da enfermagem, aí nós temos coisas muito mais interessantes, né? A enfermagem hoje é a profissão que mais sofre acidente ocupacional na área da saúde, tá? Perfeito. E olha só que outra coisa curiosa. Hoje, a enfermagem é a profissão da área da saúde que também mais tem sofrido com adoecimento mental. Então, nos mostra que nós precisamos ter um olhar como enfermeiros do trabalho ou como profissionais da saúde do trabalhador muito mais atenciosos à equipe de enfermagem, que não é apenas o enfermeiro. É o técnico de enfermagem, é o auxiliar de enfermagem. E o que é que está levando esse profissional a um adoecimento tão progressivo e tão catastrófico que nós temos citados aqui? Como, por exemplo, longas jornadas de trabalho, condições precárias de trabalho, baixos salários. Isso faz com que o profissional procure cada vez mais condições de sustento. Isso põe ele em situações, né, inclusive perigosas. É importante a gente entender que a grande justificativa do enfermeiro hoje sofrer tanto acidente ocupacional não é apenas as condições precárias, porque a enfermagem é desvalorizada. Não é apenas isso. O próprio intuito individual do trabalhador expõe ele a essa necessidade. Não sei se vocês lembram disso, mas eu utilizei um exemplo aqui em sala de aula que era mais ou menos assim. Imaginem só vocês se formando e alguém chega para vocês e fala assim, olha, gente, nós temos uma oportunidade de emprego para vocês para trabalhar de segunda a sexta, de 8 a meio-dia e ganhar 15 mil reais. As pessoas iam ficar, pô, tá ótimo, né? Tem gente que trabalha em 3 hospitais, 4 e não ganha tudo isso. Pô, vou ganhar 15 mil reais trabalhando de 8 a meio-dia de segunda a sexta. Perfeito, não quero outra vida. Depois alguém chega para vocês e fala, olha, tu tá trabalhando à tarde? Tu fala, não. Tu não quer assumir um cargo ali, é 5 mil reais por mês. É tu, opa, já vou ganhar 20 mil por mês. Aí alguém chega para vocês e fala assim, quer tirar plantão dia de sábado lá em Cotijuba? Pô, eu quero. E aí o que é que acontece? Aquele intuito do indivíduo em ganhar mais, mais e mais faz com que ele esteja exposto também a uma condição mais perigosa. Não é uma condição salarial, é uma busca frenética por dinheiro. Isso também já é considerado um elemento que tem adoecido não só um enfermeiro, mas vários profissionais em diversas profissões. É a busca frenética por ganhar mais dinheiro e mais dinheiro. Tá? Vamos continuar aqui com o slide de vocês. Bom, quando nós falamos de acidente de trabalho, né, nós temos alguns conceitos, né? A gente chama de conceito legal, temos o conceito técnico, mas de maneira geral, o acidente de trabalho é toda perturbação física, né,
emocional social que acomete o trabalhador no seu ambiente de trabalho ou em exercício pelo seu trabalho, né? Então, tudo que pode afetar o trabalhador direto ou indiretamente relacionado ao ambiente ou ao seu exercício de trabalho é considerado um acidente de trabalho, tá? Vamos ver agora. Quer perguntar alguma coisa? Não? Olha, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Vamos ver agora alguns exemplos de acidentes de trabalho. É bom, gente, vocês reverem, escutarem e lerem os slides que nós demos até o momento da prova de vocês. Tudo está no slide de vocês, tá? Então, olha só, a legislação brasileira considera acidente de trabalho os seguintes exemplos: ato de sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro, inclusive o companheiro no local de trabalho. Isso está relacionado a atos de violência, pessoas privadas da razão, que são outros exemplos que nós temos. Ofensa física intencional por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência ou de negligência de terceiros, inclusive companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos quaisquer. Tem uma coisa interessante que eu falei para vocês, que é o seguinte: eu comentei que o acidente de trajeto, ele, para a justiça, ele está sendo abdicado dentro das consolidações da lei do trabalho e da conceituação de acidente de trabalho. Mas para o nosso conhecimento e para a prova, o acidente de trajeto, ele ainda existe. Então, o acidente de trajeto é aquele que acomete o trabalhador no percurso da casa do trabalhador para o trabalho ou do trabalho para casa. Então, não esqueçam isso, por favor. Tá? Posso passar o slide, querida? Já está copiando? Aqui nós temos outros, né, exemplos. Por exemplo, na execução de ordem ou realização de serviço sob autorização do empregador, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo e proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, seja qual for o meio de locomoção utilizado, no percurso da residência para o trabalho ou ao contrário, que é o nosso acidente de percurso, no percurso de ida e volta para a refeição. Então, gente, nós temos aqui diversos exemplos que nós vamos perceber que são muito maiores do que o simples fato de cair ou se machucar. Tá bom? Dando continuidade ao acidente de trabalho, nós temos o que nós chamamos de macrotrauma. Macrotrauma nada mais é do que o acidente de trabalho propriamente dito, tá? Ou seja, é aquele que nós não temos dúvida que aconteceu. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra um macrotrauma, tá? O indivíduo aí passou o dedo sem querer numa serra, provavelmente, né? E teve aí essa perda do dedo. Então, uma imagem aí que nos mostra, né, a magnitude desses acidentes de trabalho como um todo, tá? Pessoal, desse slide, praticamente são essas informações que nós temos para a prova. Vamos ver agora o outro slide que nós temos. Só um minuto. Então, olha só, gente. O nosso outro slide, que é o slide também que nós temos para a prova, é este aqui, né? Já tem anexado a plataforma de vocês. E ele começa, né, com uma conceituação
que é falando sobre o que é a segurança do trabalho. Nós já falamos sobre isso, mas vamos ler o conceito novamente para a gente não esquecer. Então, a segurança do trabalho é o conjunto de medidas e ações aplicadas para prevenir acidentes nas atividades das empresas, preservando a integridade física do trabalhador e os bens materiais da empresa. Perfeito, já falamos sobre isso. É importante a gente falar que a segurança do trabalho não visa... Rapidinho. Só deixa a nossa colega acabar de copiar aqui. Então, a nossa finalidade da segurança do trabalho não é apenas evitar o indivíduo de adoecer nesse ambiente, mas nós queremos valorizar o ser humano e a vida, assim como valorizar o trabalho. Nós queremos que este ambiente onde o profissional desenvolve, as suas ações, seja produtivo, seja seguro. Mas, infelizmente, no ambiente de trabalho, nós encontramos algumas situações que estão relacionadas ao que a gente falou muitas vezes aqui, que é o que nós chamamos de atos inseguros e condições inseguras. Primeiro, vamos ver o que são os atos inseguros. Os atos inseguros são definidos como comportamento do indivíduo que leva ele ao risco de desenvolver, de potencializar um acidente de trabalho. Então, o profissional, quando vai agir sem permissão, quando ele brinca no local de trabalho, quando ele não usa o EPI, tudo isso expõe ele a um acidente de trabalho. Ou seja, isso é um ato inseguro, tá? Quando a gente vê uma imagem como essa aqui, a gente percebe que é um ato inseguro. O trabalhador aqui está andando com um material tóxico aqui, a tampa está aqui em cima, mas ele não faz a mínima questão de se proteger, expondo mesmo a uma situação de risco eminente. Já as condições inseguras, elas são aquelas que estão presentes no ambiente de trabalho. Isso não tem a ver com o comportamento do trabalhador, tem a ver com a condição do local. Pode ser limpeza deficiente do local, excesso de ruído, iluminação inadequada, arranjo físico inadequado, sujeira de maneira geral. E aí eu acho que vocês lembram que a gente viu essa imagem aqui na época e falamos sobre os atos e condições inseguras. Os atos inseguros, o homem aqui andando só de sandália havaiana, com a escada no pescoço, o outro rapaz fumando aqui na máquina, o outro levando uma sobrecarga de peso. E as condições inseguras são encanamento defeituoso, desnível no solo, presença de óleo no chão, presença de animais, ou seja, a gente tem aqui vários exemplos para discutir. O que é também importante para a gente pontuar no que chamamos de atos e condições inseguras. É isso aqui, gente, ó. Os atos inseguros, eles são quase que a totalidade dos casos de acidente de trabalho. Então, quase 90% dos casos estão relacionados ao nosso comportamento dentro do ambiente de trabalho. É o que a gente faz para as nossas ações que nós realizamos que podem potencializar esse risco. Então, isso nos mostra que o grande objetivo do profissional que trabalha com a saúde do trabalhador ainda é lidar com o indivíduo para que ele possa modificar, esse perfil de atuação, que ele possa modificar a forma como a gente pode lidar com este indivíduo, tá? E aí, quando nós não temos os atos inseguros e nós vamos para as condições inseguras, falar de condição insegura é falar de risco ocupacional ou risco ambiental.
Então, é quando a gente vai falar de risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente, tá? Então, o que é importante a gente falar sobre esses riscos? Risco físico, tá? É aquele representado pelas forças da natureza, como calor, pressão, radiação. Risco químico, representado pelos elementos químicos de maneira geral, né, como material de limpeza, material para derivados do petróleo, coisas do tipo. O nosso risco biológico, que é extremamente comum na área da saúde, representado por vírus, bactéria, fungo, protozoário. Risco ergonômico de amarelo, representado pela jornada excessiva, estresse, está quente, estresse ocupacional, entre outros quaisquer. E o risco azul é o nosso risco de acidente, né? Tem a ver com a possibilidade de cair, escorregar, se bater. Cada risco desse tem uma cor. Qual é a importância da cor? É porque eles vão refletir nisso aqui, gente. Ó, é o que nós chamamos de mapa de risco. Mapa de risco é uma representação gráfica que mostra para os próprios funcionários da empresa, assim como pessoas de fora da empresa, quais são os riscos presentes no ambiente de trabalho e a sua intensidade. Quanto maior for o círculo, mais frequente é o risco. Quanto menor for o círculo, menos intenso é o risco. É preciso ter todos os riscos no lugar de trabalho? Não, né? A gente pode ter 3 riscos, 2, 1, 4 e 5. Mas todo o ambiente de trabalho, ele sempre vai ter pelo menos um risco. Então não esqueçam isso. Ambiente de trabalho, seja ele qual for, vai ter pelo menos um risco, tá? Gente, eu não me lembro direito de cabeça, mas provavelmente na prova de vocês têm umas 3 questões de atos e condições inseguras, uma questão de mapa de risco, uma ou 2 questões da contextualização histórica do acidente de trabalho e uma questão sobre tipos de acidentes de trabalho. Então, eu acho, gente, como a gente habitualmente costuma ter uma discussão muito produtiva aqui em relação ao nosso conteúdo, né? Habitualmente vocês sempre complementam muito e a gente consegue discutir usando vários exemplos. Talvez isso torne a prova de vocês um pouco mais prática do que outros, tá? Pessoal de casa, primeiramente, alguém tem alguma dúvida, sim ou não? Jéssica, Ariane, Luciana, o Sávio, Andresa, Ana Laura. Sim ou Não, não? professor, sem dúvidas. Não? Perfeito, tá? Sem dúvidas também. Ótimo. Então, olhem só, gente. Não esqueçam, que eu sempre gosto de falar isso, que é o seguinte. Não faço pegadinha na prova de vocês. Mas, pelo amor de Deus, eu já falei isso no início do semestre de vocês e vou repetir aqui. Na prova, o que os alunos mais erram é que eles confundem atos e condições inseguras. Então, prestem muita atenção nisso para que vocês não repitam esses erros na prova, tá? Não esqueçam os riscos ocupacionais, químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente. Também é uma outra coisa que se erra muito e que com certeza está na prova de vocês. Tá ok? Tá ok, professor. Muito obrigada por não fazer Ah, pegadinha também. tá.